Amigos da TV Leão, a nova cara da web, estou recebendo um dos grandes juristas. Eu não vou falar que é da nova geração ou da velha geração, de todos os tempos eu diria, até em homenagem a ele que, por coincidência da vida, é meu amigo. Professor Edilson, muito bom recebê-lo aqui, viu? Prazer, Gilberto. Desde de que idade o amigo já sabia que ia ser um jurista? Saber, sobretudo às crianças, não é dado o dom da profecia, mas o que pertence à minha biografia, eu lhe digo, com 2, 3 anos de idade, eu ia à faculdade de Direito com o meu pai, levado pelas mãos. Talvez isso tenha incorporado nesta pré-infância, e isto tenha delimitado por influência paterna pelo exemplo e por influência paterna pela presença, já que eu ia numa faculdade de Direito tão precocemente. E a partir dali, depois, comecei a escutar suas histórias de júri, de vida e do mundo jurídico, e aquilo foi mais e mais se internalizando, quando então, aos 16 anos de idade, eu entrei na faculdade para sair aos 20. Professor Edilson, um advogado, um jurista, ele não teme a justiça? O senhor já teve na tua vida problemas com a justiça? Como tem normalmente um leigo? Os meus problemas, quando existem, eu diria que eles são piores, porque sempre tem aquele peso. Eu sou um cidadão como qualquer outro, portanto, sujeito ao dia a dia, num país onde o chamado princípio da segurança jurídica é tão falho. Segurança jurídica é um princípio que deveria nortear no Estado democrático de direito, balizar a vida de todos. Eu, sabedor de que sou um cidadão, que pertenço a um país juridicamente protegido, se eu andar corretamente eu estou protegido. Estará desprotegido quem fizer errado. Não obstante, o Brasil ele é muito trêfego, muito bambo, muito frouxo na chamada segurança jurídica. Você fazendo certo, ainda assim podem lhe tomar contas. Você fazendo errado, ainda assim pode não haver uma sanção, uma punição. Ou seja, nós não conseguimos, na seara jurídica do país, dizer que fazendo certo você não terá incômodo, como também não podemos afirmar que se fizer errado será punido, pagará esta conta. Bom, como cidadão, sou um cidadão brasileiro, eu compro, vendo, adquiro, tenho todos os predicados dos problemas da cidadania. Uma ou outra vez, coisas pequenas já as tive, mas o problema é que as pessoas que pensam que porque pertencem ao mundo jurídico, as solucionam mais facilmente do que outros não. Vem aí uma dificuldade a mais, porque todos já passam a olhar de uma forma diversa. Então piso com dupla sensibilidade naquilo que é um problema de um cidadão comum. Professor Margenot, por que no Brasil se diz que o rico não vai para a cadeia, que só o pobre ou o preto é que vai? Em 1949, num congresso no Chile de criminologia, que tratava sobre colarinho branco, há uma frase de Bulhões Pedreira, antigo jurista do Rio de Janeiro, que dizia: os ricos sim, estes têm medo de ir para a cadeia. Sim, e eu estou de pleno acordo. Os ricos têm mais a perder no momento que vão para a cadeia. Eles perdem o conforto do viludo, da luva de pelica, do bom vinho, do bom perfume. Eles vão para um lugar verdadeiramente inóspito. A agressão é muito maior, perdem o respeito social. O pobre, coitado, às vezes já está sem o respeito, já está na luta, na dificuldade diuturna pelas próprias subsistências. Quando ele vai preso, quando ele vai preso, ele perde sim alguma coisa, mas digamos que o rico, pela fragilidade do perfume em que vive, suprimido este perfume, ele sente a agressão da vida muito mais. Daí aproveito e faço um gancho, como se diz, com a sua colocação. Por que os ricos não vão para a cadeia? Se você diz que os ricos têm medo de cadeia, então seria por isso que eles não cometem crime? Não. É que se criou uma ideia incorreta de dizer que a cadeia é para ressocializar. E com isso, se tirou a prisão como ameaça para os ricos. Ressocializar quem fala vários idiomas, quem vive nas colunas sociais. O que se fez? Se deu uma carta de alforria e um brevet para rico dizer: comete crime, que você não precisa ser ressocializado. Se você cometer crime, você não vai ser preso. Por que nós vamos lhe colocar num lugar que você vai sair pior do que você entrou? E com isto se foi tirando a tinta da responsabilidade de um eventual rico criminoso, porque a prisão seria para ressocializá-lo. Daí que eu digo, a prisão é para punir. Hoje o Brasil começa
a recobrar a sua inteligência e dizer, rico ou pobre, tem que ser preso se o crime que cometeu tem danosidade social, porque é punição. Porque com esse discurso o pobre não seria preso porque ele nunca pertenceu à sociedade, sempre foi excluído. Como é que ele ia ser ressocializado? E o rico jamais seria punido, jamais seria punido porque ele já é hipersocializado. A prisão para ele não seria desnecessária. Aproveitando o gancho, a Operação Lava Jato tem levado para a cadeia milionários. O juiz Moro está fazendo um grande trabalho nessa operação. Existe agora a força, não contra o juiz Moro, mas contra o modus operandi do juiz Moro, que é o correto, que é o transparente, que é o de lei, o de direito, levando para o Supremo os casos para que ele tire do juiz Moro as causas ou os próximos casos que acontecem na Lava Jato. O senhor acha isso correto? Olha, levar para o Supremo, fazer o chamado fatiamento da ação, é uma questão jurídica discutível. É uma questão jurídica discutível. Eu tenho me filiado, por compreensão jurídica, filosófica, às decisões do juiz Sérgio Moro, a quem o Brasil deve, ao longo da sua existência e de sua história, e deverá sempre, um perfil de muita independência e conhecimento jurídico pela atuação que ele tem tido. É evidente, advogado criminal contratado para defender alguém nunca vai ver virtude nele. Claro. Mas eu pergunto se à cidadania e se ao país ele não presta um relevante serviço, ao ponto talvez de no futuro, como desmerecer, no panteão da história, uma estátua moral. Porque você falta ao país pessoas com coragem, independência, capazes daquilo que diz o homem da fronteira lá no sul do país, de mirada franca, mensurar o outro e dizer um sim que um sim e um não que é um não. E este juiz tem feito isto. Tem dado mostras de rara independência. E ainda na sua juventude, porque ainda é jovem, consegue ter aquela autenticidade, aquele ideal que tem caracterizado a boa juventude brasileira. Eu aplaudo, filio-me a uma compreensão análoga do direito e entendo que está prestando e já prestou grande serviço ao país. O prestigiaria, como tenho feito. Eu estou notando uma ingerência do Poder Executivo no Tribunal de Contas. Por exemplo, vão reprovar a conta da Dilma, a conta do ano passado, por exemplo, 2014. E a gente vê uma manipulação, a gente vê movimentos tentando impedir, fazendo ingerência no Tribunal de Contas, nos juízes que vão julgar esse fato aí. Como o senhor vê isso? O Tribunal de Contas, tal como o Supremo, não é feito por concurso de provas e títulos. Também não Obrigatoriamente a política passa por ali. Ninguém consegue impunemente, eu digo, por provas e títulos, chegar lá. Concurso, não. A nomeação política. Mais ou menos mérito sempre existe. O momento agora, o episódio atual, é uma queda de braço das forças políticas no país. Um jurista quer e um homem do povo pensa que aquele que é culpado deva ser punido. O Tribunal de Contas, que é um órgão técnico, mas nomeado politicamente, não há como se furtar a fazer uma análise política. Deveria, pensamos nós, sempre analisar quem tem responsabilidade paga, quem não tem assim não faz. Mas eles vieram fruto da política. São homens que têm dentro de si um homo políticos, além do homo jurídicos, fazem contas. Eu não sei como decidirão ou não, mas estas forças políticas que vêm de fora para dentro, eles já as têm e de dentro para fora darão a sua resposta. Uma vez mais, devemos dizer ao Tribunal de Contas, vocês estão a julgar uma presidente da República e nós estamos a julgar vocês. O Tribunal da História, ainda que possa, como todos os tribunais, ao longo dos tempos, cometer alguma injustiça, é de todos os tribunais aquele que sofre um escrutínio, uma análise mais demorada. E que, portanto, quem não quiser ficar feio na fotografia da posteridade tem que estar à altura do momento que o presidente reclama. Aguardamos uma grande decisão desse tribunal. De tudo isso que o professor assiste, dos movimentos políticos do Brasil para buscar o impeachment da presidente, o senhor acha que ela sai? É difícil. Jurídica? Tem duas saídas, a saída imposta e a saída voluntária, querida, ou seja, não se quer tanto, mas diante das contingências pode sair.
o momento, o terreno treme, é difícil. Mas nós assistimos todo dia, não precisa ser jurista para ler os jornais, para ver as composições políticas que se faz, o famoso toma lá e dá cá para se manter. A responsabilidade da presidente não é momento, não é análise, não tenho como fazê-lo aqui. Seria um palpite dado, como tantos o são. Testemunho como cidadão a dificuldade em que a encontro. Sim, o seu trono balança como um dia balançou de Maria Antonieta. E só quem não conseguir fazer uma análise mínima que seja um recorte atual da história, dirá que ela está a salvo. Não é que eu deseje para ela o melhor ou o pior, eu desejo o melhor para o meu país, porque eu sou cidadão brasileiro. Então eu quero que estes filhos deste país de agora possam deixar como um legado aos seus filhos um país melhor do que o que foi herdado. Porque neste momento do Brasil, nós vivemos uma tremenda insegurança jurídica, nós não podemos balizar as nossas vidas, nós contestamos a moralidade das mais altas instâncias e esfera do poder público do país. É preciso restaurar uma moralidade perdida. Não me pergunte quando foi perdida, eu digo, está perdida. Não sei quem inventou o câncer social, mas existe. E uma parcela da cura virá pela responsabilidade daqueles que a têm. Eu não tenho a responsabilidade, eu denuncio e faço meus 50% pela construção do país. Agora, se pegou um corrupto na frente, há de responder. Se pegou um assassino na frente, há de responder. Como se pegar um caluniador, há que fazer com que este também responda. A pergunta é, tem responsabilidade político, jurídico, penal? Há caso do impeachment? Bom, dirão ao seu tempo. O país está julgando aqueles que nos julgam. Isto é a beleza e a feiura da democracia. Foi uma época em que a verdade estava de um lado só. Hoje a verdade é discutida. Vejamos se no tribunal da história, aqueles que estão a julgar este momento passarão como corretos, como idôneos, pelo escrutínio, pela análise de nós todos, os chamados cidadãos. O senhor acaba de lançar um livro, que eu diria que é um livro, um grande livro. Esse livro é um curso de processo penal. Quantos livros o professor já lançou? São 20 e tantos. Essa é a 10ª edição de um curso, adotado nas faculdades. Esse é um curso. É um curso. Então vejamos, uma edição comemorativa é a 10ª edição. Eu tenho várias obras. Este é um livro adotado nas faculdades de Direito, aqueles que fazem concursos, os advogados, os promotores. É um curso não crítico, ele é um curso sobre o processo penal brasileiro. Então é uma obra, diríamos, um best-seller da matéria, muito adotado, muito recitado e, para nossa felicidade, continuando a sua difusão, a sua aceitação no mercado editorial brasileiro, como prova a 10ª edição. Quero lembrar também que o professor Edilson faz palestras, não sai de dentro de aviões Brasil afora e também exterior, adora a França, adora a Espanha, mas tem a sua preferência pelo país dele, que é o Brasil, evidentemente. Muito obrigado. Parabéns pelo programa, Gilberto. Que seja a primeira das muitas que a gente vai fazer. Aspiro e espero, como dizem os homens de esperança, né? TV Leão, a nova cara da web. Você pode tirar dúvidas. Assista o canal Nas Garras do Leão.